Estou convocando a participação do Gilvan Neto, trazendo um assunto extremamente importante e polêmico sobre uma crise que estourou na Câmara de Penha, onde as servidoras estão injuriadas com o comportamento de uma vereadora. O que está havendo na Câmara de Penha, Gilvan Neto? Bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia a todos os internautas e ouvintes aqui da nossa Mar Azul. O que está havendo, Danilo Gomes, é uma crise que vai exigir do presidente Luciano de Jesus e de toda a mesa diretora muita habilidade para conseguir apaziguar os ânimos e, ao mesmo tempo, Danilo, dar respostas para a sociedade daquilo que a própria parlamentar está exigindo. Bem, pelo menos 10 servidoras efetivas do município de Penha fizeram uma carta de repúdio contra a vereadora Emanuele, a Manu do Adote Penha, do Partido Progressista, que é, em âmbito local, o mesmo partido do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Luciano de Jesus. E ontem a carta vazou para a imprensa, mais especificamente vazou para o Diarinho e vazou para a Rede Mar Azul. E, claro, vazou para a própria vereadora, que alega não saber de que esta carta havia sido protocolada para a leitura no Legislativo, na sessão ordinária do dia 19 de maio. E aí o que ocorreu, Danilo? Olha, todos os problemas possíveis, já que não são poucas as acusações que estas servidoras fazem contra a parlamentar. Eles dizem que, na condição de parlamentares efetivas, estão enfrentando supostos episódios de assédio moral, constrangimento, intimidação, uso indevido de prerrogativas parlamentares e que, segundo essas denunciantes, tem prejudicado o trabalho e afetado a própria saúde mental das trabalhadoras da Câmara. Elas afirmaram que a vereadora Manu, que, lembremos, é também ativista da causa animal, ela tem adotado uma postura autoritária, desrespeitosa e invasiva com estas servidoras. Lembrando, a Manu não é a primeira vez que está no alvo das discussões. Ela já passou por uma CPI que foi arquivada e que tentou cassar o seu mandato por conta disso. Uma das servidoras destacou no Diário do Litoral, o Diarinho, o seguinte: ela chega a filmar a gente sem permissão, investigar a nossa vida pessoal, a vida pessoal do servidor fora do legislativo, e ela faz uma verdadeira devassa na vida de todos aqui dentro, enquanto deveria estar fiscalizando a prefeitura, no caso o Poder Executivo, primeira atribuição do próprio vereador. Essa fonte pede para não ser identificada. Para se ter ideia, diz ainda, de todas as servidoras efetivas da Câmara de Penha, nenhuma delas quis estar com Emanuele na Procuradoria da Mulher por conta do comportamento dela. E ainda acusações de declarações públicas humilhantes nas redes sociais, exigências de trabalho fora do horário de expediente dos servidores, e até mesmo violência de gênero, ou seja, uma mulher que estaria oprimindo outras mulheres. E uma das servidoras, a fonte do Diarinho, diz o seguinte: é incrível porque isso está vindo de uma própria mulher. Então, a Manu é brava mesmo, Danilo. Conversei com ela ontem, conversei com o presidente da Câmara, o vereador Luciano de Jesus, e, bom, eu vou começar, Danilo, pela fala do presidente da Câmara. O Luciano disse o seguinte, que ele tem que ser, na sua função de presidente, ele tem que ser diplomático e ele não pode ali ser um presidente nem de oposição, nem de situação à prefeitura. Porque imparcial, a Manu, né? Imparcial. Porque a Manu alega o seguinte, Danilo, que ela está passando por tudo isso porque ela está fazendo um trabalho de oposição ao governo municipal. E ela alega que as portas se fecharam na Câmara por conta de servidoras que estão lá dentro e que teriam ligações familiares com vereadores do anterior governo, que ela fazia oposição, e do atual governo, que ela também faz oposição. E aí ela destacou que tudo que colocaram na carta é inverdade. E ela diz que vai até a justiça, se for preciso, para provar
que não está errada. Nós temos no ponto aqui, não é, João Carlos Cabral, a fala da vereadora Manu ontem na sessão, quando ela se posicionou então, e o presidente, o Luciano Jesus, conversou com a gente ontem e disse o seguinte: Gilvan, eu tenho que ler o que está na ordem do dia, Danilo. Eu tenho que seguir o protocolo da Câmara. Então, se as servidoras da Câmara protocolaram ou protocolizaram, como muitos dizem, um documento, tem que entrar na ordem do dia, tem que ser lido. Eu tenho que seguir o rito. Então eu vou seguir. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que dar à vereadora Manu todas as condições de ela exercer a sua função de vereadora. Vejo aí o pisar em ovos, Danilo, da mesa diretora e do presidente diante desta situação. Mas o que a Manu tem para falar? Ela disse, inclusive, palavras fortes, Danilo, se referindo à genitália dos vereadores homens. Peraí, mas aí estamos entrando no decoro parlamentar, não é? Vamos acompanhar então? Vamos ver o que ela falou. Exposição pública. Quantas vezes vocês me chamaram para reunião? Foi aberto algum documento na casa dizendo que eu fiz alguma coisa errada? Quantas vezes vocês me deram oportunidade de conversar com vocês? Nenhuma. Mas eu tenho... Eduardo, bota aí, por favor, meus documentos. Eu tenho diversos pedidos nessa casa. Esse documento aqui, sabe por que eu estou incomodando? Eu estou incomodando porque tem hora extra em excesso nessa casa e o Tribunal de Contas está investigando. Tem mais de 6 projetos de investigação. 6 investigações nessa casa. E a casa está incomodada porque eu falo. Olha aí, ó, o que eu estou pedindo. Eu falo, eu cobro, eu fiscalizo. Sabe por que eles estão incomodados? Porque não tinha vereador antes dizendo as coisas que estavam erradas aqui dentro dessa casa. Eu não tenho problema com as meninas, não. Meu problema é com a mesa diretora que quer fazer as coisas nas coxas. 50 mil reais você paga para o empresa. Ó, isso aqui é uma pessoa que estava dentro da casa, certo? Tendo acesso à documentação, na mesa, sem nenhuma supervisão. Não, mas com esse vereador, temos que ter medidas. Não podemos levar as coisas tão a sério. Porque é homem? Porque tem um saco no meio das pernas? Vou dizer para vocês, gente. Eu, como nordestina, funciono bem melhor do que muito homem. Só por isso, porque eu não tenho medo não, tá? Não tenho medo de fazer as cobranças necessárias. E não vou parar de fazer as cobranças necessárias. Então a casa, ela está incomodada por conta disso. Porque eu estou cobrando que as horas extras, que a denúncia do Tribunal de Contas apareça. Certo? Porque está em excesso. Porque eu cobro que estagiário deveria ter a lei do estágio cumprida. Elas não têm que estar aqui na recepção, não. A casa não está funcionando de manhã porque não tem uma servidora para ficar na recepção, só estagiária. Sabe por que eles estão chateados? Porque nós fazemos curso sim. Não estou dizendo que as mães não façam curso, não. Todo mundo tem que se profissionalizar aqui. Mas fazer o curso certo. Se você não vai dar atendimento ao público, por que você vai fazer um curso de atendimento ao público? Outra coisa, temos a Escola do Legislativo, com um profissional excelente que ganhou um diploma, não sei direito, que eu estou meio nervosa, o documento que ele ganhou lá na Escola do Legislativo, pelo excelente trabalho. Disputou com outras cidades também. Tem ele para fazer os cursos aqui. Tem curso como a gente vai fazer amanhã em Curitiba, tem curso em Florianópolis. Por que tem que pagar a passagem aérea? Será que a população tem que pagar um pouquinho a mais? Não é o suficiente os gastos? Não é mesmo? Aí vocês não querem que eu fique nervosa? Eu fico nervosa, sabe por quê? Porque é o dinheiro da minha mãe. Porque é o salário com a aposentadoria da minha irmã, que é cadeirante, que paga essa casa. Certo? É por isso, é da minha mãe que é idosa que paga essa casa, que paga o meu, o de vocês, o das servidoras. Meu problema não é com a servidora, eu falo de novo, é com a casa. É com a mesa diretora, que não senta para resolver a situação. Servidores não tem problema não, sabe por quê? Porque os servidores só estão fazendo aquilo que eles são pagos para fazer. Aí, para enganar os servidores, o que é que a mesa faz? Vem cá, gente, vamos ali fazer um cursinho, vamos aqui ganhar não é gratificação não. Você tem que trabalhar e coloca uma bonificação, não, esqueci até o nome do que é. Enfim, uma gratificação a mais para você fazer um outro serviço. Então a pessoa fica cansada, porque não sou eu que estou dando um problema mensal para as meninas, não. É o excesso de trabalho dessa casa que está dando problema mental. Ou não, né? Porque já teve 3 servidores aqui, 3 servidores, que foram pegar passagem aérea para fora, ficaram fora. Aumenta aí meu tempo, por favor. Ficaram fora 2 meses seguidos. Será que tem que sair 3 servidores, já que a casa está com excesso de trabalho? Não dá para sair um de cada vez?
Será mesmo que esse é esse trabalho? Então, o que incomoda hoje aqui não é a vereadora Manu estar tratando ou destratando, porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso que estão me dizendo, rapaz, eu acho que já teria tirado até o meu sutiã na justiça de indenização, tá? Mas não levaram por quê? Porque não tem prova, porque eu não fiz. E digo de novo, suba aqui com muito orgulho, taxada por essa casa como criminosa. Nenhuma das vezes essa casa me deu oportunidade de defesa, de ampla defesa. Essa casa feriu o artigo 5º da Constituição. Essa casa não me trata igual, trata os outros vereadores ou meu colega Diego Matiello, que colocou uma pessoa aqui dentro dessa casa. 30 segundos para concluir, Obrigada. vereadora. Colocou uma pessoa aqui dentro dessa casa, tendo uma documentação. Não é que tenha problema entrar uma pessoa, mas eles tinham feito uma documentação dizendo que não podia. E mesmo assim ele colocou, essa pessoa passou 3 dias aqui, mas para ele deu prazo de resposta. Para ele o tratamento foi diferente. Para ele não colocaram para ler aqui em tribuna. Quando eu pedi as horas extras por conta do Tribunal de Contas, também não colocaram em leitura. O que eu peço não é colocado em leitura. Então, gente, vou dizer para vocês, não parem não. Continuem fazendo isso comigo. Continue fazendo, porque eu continuo mostrando à população. Obrigada e boa noite. Então, Danilo Gomes, o que o senhor achou? Eu acho o seguinte, que trata-se de uma situação em que, como dizia um ex-ministro da Justiça do Brasil, a verdade é aquilo que se prova. Tanto a vereadora quanto aqueles que a acusam estão diante de uma situação que deverão provar as acusações que fazem. E um abraço. Aí vai a linha, não é, Danilo? Vai a linha no que você fala, a linha do trabalho do presidente, né, Danilo? Sim, claro. E eu acredito a imparcialidade dele é fundamental. Como o Luciano é do mesmo partido da Manu, ele atendeu a prerrogativa dela de vereadora e deixou ela falar. Sim. Porque ali tem, me perdoe, Manu, tem uma contradição na sua fala, Manu. Você disse que não foi ouvida das outras vezes, mas se houve uma CPI, se foi arquivado, é porque em um momento ela foi ouvida. Talvez ela esteja se referindo aos episódios mais recentes. Agora, o que ela fala, e ela citou aqui, e está o espaço aberto aqui, tanto para o vereador Diego, como o presidente Luciano, como também a administração de Penha, ela disse para mim o seguinte ontem, Danilo, e está registrado isso. Ela colocou que quem prejudica o trabalho dela lá dentro, não com essas palavras, tá, gente, mas seria o vereador Diego, que colocou uma pessoa dentro da Câmara, e também o vice-prefeito, o Mário Marchetti, que tem uma nora dentro da Câmara. Ela falou isso pra mim ontem, tá, gente? Nos bastidores eu tenho registrado. Então tá o espaço aqui colocado, já aberto, desde já, né, Danilo? Claro, ao Diego, ao vice-prefeito Mário Marchetti, né, ao próprio Luciano. Na verdade, já conversei com o Luciano ontem e a tônica dele foi essa: ó, Juvan, eu vou dar o espaço para as servidoras e eu vou dar o espaço para a vereadora, e aí entra aquilo que o Danilo acaba de falar. Entra a necessidade agora de comprovação, seja de um lado, seja do outro. Agora sim, ela é danada, viu? Sim. Ela é brava. O que nós vimos aí foi uma manifestação política. Então é preciso as provas para que o caso possa ganhar corpo, não é? E possa haver acusação, defesa e tudo mais. Eu acredito, Danilo Gomes, que talvez, e aí a nossa sugestão de velhos veteranos do jornalismo aqui, né, Danilo, que já vimos muito processo legislativo ao longo do tempo, né, Danilo? E como? Talvez a Manu deva repensar os seus métodos, a forma como ela tem tratado as pessoas ou como ela tem chegado até onde ela chegou. Talvez ela está lutando pela coisa certa, Danilo, mas agindo da maneira errada. Também os relatos são sim de assédio, né, de filmagem. Ela própria mostrou ali vídeos, possivelmente, que ela filmou. Claro. Agora, teve um momento que ela disse de maneira muito clara, né? Não é porque, eu vou usar a expressão aqui que ela falou, tá, gente? Não é porque o vereador tem saco que é melhor do que eu.
porque eu não tenho saco e funciono muito melhor em muitas situações. Ai, 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 vereadores de Penha. Agora, também é preciso considerar que a vereadora deve estar com a água derramando também, Sim. de tanta agressão que recebeu também. Também, então também. a gente não sabe o que se passa. Eu acho né? que a jarra transbordou em todos os pontos em ali, todos Danilo. os Das pontos. servidoras que assinaram a carta, Aham. porque a Manu disse ontem que a carta só chegou para ela porque uma das 10 se arrependeu e achou que estava sendo coagida e vazou a carta para ela. Então, se a carta também foi protocolada sem avisá-la, também não é um procedimento correto. Ô, Juvan. É uma novela com muitos capítulos à frente ainda, Danilo. É isso mesmo, por isso que eu ia dizer que o problema não acaba aqui. Não, né? o problema Ele não continua acaba aqui. e nós vamos continuar atentos aí através do Tem uma Juvan. música sertaneja, né, Danilo? Tem várias. A vida não acaba aqui, o mundo ainda está de pé e o Pedro está pedindo para nós faturar. Pois é, são Pois é. 7h26.